Olá, boa noite. Começa mais uma edição do nosso painel regional. Você com a gente sempre de segunda a sexta-feira às 10 da noite, acompanhando e conferindo entrevistas, discussões, debates importantes sobre os temas que estão na pauta aqui da nossa região metropolitana e do Brasil também. Lembrando que você acompanha também diariamente com a gente, às 1h30 da tarde, o painel Debates, com personalidades aqui da região metropolitana e do Brasil, debatendo, discutindo nas nossas bancadas os temas importantes, os principais problemas e, claro, apontando aí as soluções para as demandas mais importantes, do dia a dia aqui da Baixada Santista e dos temas nacionais também. Nessa edição, o painel regional abre mais uma vez espaço para debater e para discutir a área da saúde. Com muito prazer recebendo aqui o médico e especialista em cirurgia bariátrica, doutor Henrico de Vaio. Boa noite, tudo bem, de Vaio? Prazer revê-lo. Boa noite, Verônica. Boa noite, telespectadores. Com a gente também a companheira jornalista Verônica Mendrone, que mais uma vez colabora e participa com a gente aqui no painel regional. Tudo bem? Boa noite, Verônica. Boa noite, é um prazer falar sobre saúde. Boa noite, Henrique. Boa noite, telespectador. Mais uma vez um prazer falar sobre saúde. O programa está gravado nessa edição, Você não pode participar enviando pergunta ou fazendo comentários ou opinando a respeito dos assuntos, dos temas colocados aqui em discussão, mas a gente promete aqui dicas importantes, Verônica? Com informações certeza. importantes a respeito dessa área que é bastante discutida, bastante debatida, uns tempos para cá. Cresceu muito essa coisa da cirurgia bariátrica, não, Divaio? Pelo menos a discussão, a polêmica em cima desse assunto, Típica de países em desenvolvimento, na verdade, A gente, por muito tempo, deixou de ser um país subdesenvolvido e passou a ser um país em desenvolvimento. E com isso, acabam aparecendo esses problemas de saúde coletiva. E o principal problema hoje tem sido essa questão da obesidade, não só da obesidade em adulto, mas também da obesidade infantil. A obesidade virou uma epidemia, Nunca é demais a gente repetir aqui, que os médicos, e você acho que vai confirmar isso aqui, a obesidade é uma doença, É uma doença, desde que ela atrapalhe o dia a dia de cada indivíduo. Então, muitos indivíduos estão acima do peso, mas aquele acima do peso ou sobrepeso não interfere nas atividades diárias. Então, esse sobrepeso e essa obesidade passa a ser doença quando ela traz limitações para o dia a dia ou algumas alterações, principalmente a pressão alta e o diabetes. Muito bem, Verônica. Falando dessa questão da obesidade, a população brasileira, mais da metade da população adulta brasileira está acima do peso, E a parcela de pessoas obesas no nosso país aumentou 54% nos últimos 6 anos, Então, realmente é um dado bastante preocupante, E, Henrique, quais são as novidades? As pessoas vêm comendo muito, vêm comendo mal, vêm se alimentando de maneira errada, é por aí, Divaio? Eu acho que o problema é esse, não é o peso em si, mas é o que o pessoal anda comendo e o que isso tem atrapalhado no dia a dia do cidadão brasileiro. A correria, muitas pessoas comem errado, comem essas coisas congeladas, esses alimentos que não são muito saudáveis, que falam, eu estou na correria, etc. tal. Mas, para mim, isso é uma desculpa. É possível comer de forma saudável, sim, mesmo com a vida agitada. Tem que se organizar. O grande problema dos americanos sempre foi o chamado fast food. No caso específico... Nós importamos, Mas no caso específico do povo brasileiro, eu acho que o que atrapalhou muito o cidadão, entre aspas, é o avanço dos chamados restaurantes por quilo. Porque o indivíduo vai nesse restaurante por quilo, então ele acaba escolhendo tudo aquilo que ele quer. Então no começo ele acaba colocando um pouco de salada, mas depois ele passa pela parte das frituras e das massas, então ele acaba sobrecarregando o prato dele. O brasileiro esqueceu de comer o chamado prato feito, que vinha sob medida. Agora não, ele mesmo faz o prato dele. Então muita gente não está sabendo dosar isso. Esse é um problema. Isso tem a ver com a impossibilidade de comer em casa, normalmente. Com certeza. O pessoal trabalha na rua o tempo todo e tal, para não perder tempo voltar para casa, o tempo é curto, enfim, o pessoal vai se encaixando aí. Tem que ter foco e muita determinação. Com certeza. E, Henrique, os quilões da vida. E quais as novidades em termos de cirurgia bariátrica que nós temos hoje aqui no Brasil? O grande avanço da cirurgia bariátrica, pelo menos nos países mais desenvolvidos e que tem começado aqui no Brasil, é a chamada sleeve gastrectomia, que é uma gastrectomia abreviada, em que boa parte do estômago não é retirada, ela só é desviada para diminuir o chamado reservatório gástrico. Repete aí o nome aí para o pessoal. Sleeve gastrectomy. Sleeve gastrectomy. Gastrectomia. Traduzindo, é uma gastrectomia abreviada. Muitos médicos, reduzida. Muitos médicos aqui na nossa região, até no Brasil, fazem muito a cirurgia do bypass.
qual que é a diferença do bypass para sleeve? O bypass é um desvio completo do alimento que passa do esôfago diretamente para uma parte do intestino. Então ele não é totalmente digerido. Absorvido. Não é totalmente digerido e depois absorvido. Então, esse paciente acaba emagrecendo, mas acaba emagrecendo pela chamada cirurgia desabsortiva. Ele deixa de absorver boa parte dos alimentos. E com isso ele acaba tendo algumas complicações próprias da desabsorção. Ele acaba perdendo proteínas e alguns oligoelementos. E aí ele fica refém a vida inteira de várias cápsulas para fazer essa reposição de nutrientes? É comum boa parte dos pacientes apresentarem anemia crônica e até com internações mensais para tomar medicação, sulfato ferroso, ferro, uma reposição de ferro. Além de todo o arsenal de comprimidos, de suplementos vitamínicos, que a grande maioria é obrigada a tomar para o resto da vida. E com a técnica do sleeve, isso daí já não é necessário, também Essas é necessário? complicações, ou é mais seguro? que nós chamamos tardias, elas são menores. Não só em intensidade, mas em gravidade. Então a gente acha que hoje é uma das melhores cirurgias quando o indivíduo for bem indicado para uma cirurgia bariátrica. O que eu acho que tem acontecido aqui no país é uma indicação muito precoce da chamada cirurgia bariátrica. Tem muito paciente que chega no consultório e diz que já tentou tudo quanto é dieta, mas quando você vai ver, são dietas de internet, dietas loucas. Da revista, né? De revista. Essas dietas resolvem alguma coisa, não? A curto prazo resolve, né? Por exemplo, um boxeador que tem que ir para uma pesagem e precisa perder peso, essas dietas são ótimas. Mas para a grande população saúde, em geral, são péssimas. O cara vira sanfona, é isso? Com certeza. Efeito sanfona. Efeito sanfona, para quem não sabe, o cara emagrece, volta a engordar, emagrece, não é assim? Henrique, não resolvendo nada. Né? Qual a idade mínima para fazer essa cirurgia? 18 anos, tem tentado passar para 16, mas mesmo assim, a gente ainda acha que para um indivíduo com 20 anos é muito precoce uma indicação de uma cirurgia bariátrica. E seriam casos extremos que a gente acha mesmo que só indivíduo, mesmo novo, mas que tem um grau difícil de tratamento de hipertensão arterial ou até mesmo diabetes, esses pacientes podem ser indicados. Agora, fora isso, só pelo peso, a gente não costuma mais indicar a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica seria a última etapa do tratamento recurso, de emagrecimento, o último recurso. Enfim, com certeza é o último recurso. Em tese deveria ser assim. Tem que ser assim. Tem que ser assim. E o indivíduo tem que pensar que a partir daquele momento a vida dele não vai ser mais normal. E muitas vezes ele pode estar trocando uma doença por outra. O que não vai ser mais normal na vida dessa pessoa? Alimentação, o dia a dia. Então, se ele está acostumado por 20, 30 anos a ter um determinado tipo de alimento, ele não vai continuar comendo aquilo que ele gostaria de comer. Nunca mais. Nunca mais. Perfeito. Bom, diz aqui a informação que a gente tem aqui da Associação, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que o número de cirurgias bariátricas no Brasil cresceu 90% nos últimos 5 anos. Perfeito. Isso é preocupante? É um avanço, não é? Dá para a gente mensurar? Não? Tal e qual a cirurgia plástica, né? O Brasil é o país que mais faz cirurgia plástica no mundo. Eu acho que nos próximos 5 anos, se as sociedades brasileiras não tomarem algumas medidas e algumas restrições, eu digo Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, Sociedade Brasileira de Nutrologia, Sociedade Brasileira de Endocrinologia, se não forem tomadas algumas medidas, em 5 anos o Brasil será o país também campeão em cirurgias bariátricas. E Henrico, eu conheço muita gente que engordou para fazer a cirurgia, não tinha o peso ideal para fazer a cirurgia. O quê? É mesmo? Exatamente. Muita gente chega quando você precisa engordar 10 quilos, precisa engordar 15 quilos para fazer a cirurgia. Com 140 só posso fazer a cirurgia com 150, qualquer coisa desse exatamente. Tipo, assim. Então eu queria que você falasse um pouco isso. Se o médico pede isso, acho que é muito antiético da parte dele fazer um pedido desse para o paciente, né? Então, gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Isso realmente acontece? Do paciente, como você falou, ele chega no consultório e fala, já tentei de tudo. Às vezes ele nem tentou de tudo, às vezes nem tentou nada, nem fez a coisa certa. Vou fazer o seguinte, a gente está quase terminando, fechando aqui o primeiro bloco, meu caro Henrico de Vaio. Essa é uma pergunta interessante, né, levantada aqui pela Verônica. E vou corta aqui para mim, por favor.
Tá certo. Agora sim, pergunta interessante levantada pela Verônica, dá um pouquinho mais de tempo para o Henrico responder com calma, para a gente não estourar o bloco. Vamos para o intervalo e já a gente volta com o painel regional. É rápido. Voltando com o segundo bloco aqui do painel regional, recebendo aqui com prazer o médico Dr. Henrico de Vaio, especialista em cirurgia bariátrica, e também a jornalista, companheira colaborando sempre com a gente aqui, a Verônica Mendrona, né? Programa gravado nesta edição, tá certo? Não dá para você participar via telefone, mas com certeza você está acompanhando aí uma série de informações e de dicas importantes, né? Nessa questão de sobrepeso, de obesidade, enfim, e do último recurso para se tentar resolver essa situação, esse problema, que é a cirurgia bariátrica, né? No fechamento do bloco anterior, a Verônica levantou aí uma questão que me surpreendeu até, né? A possibilidade da pessoa engordar propositalmente para poder alcançar o peso adequado para se fazer a cirurgia, né, Verônica? Exatamente essa pergunta. Exatamente. Né? Muito bem. Meu caro Henrico de Vaio, já passou por uma situação assim, não? Não, a gente não costuma usar esses critérios, mas a gente tem muitas informações de que isso ocorre frequentemente na maioria dos consultórios de cirurgiões que fazem cirurgia bariátrica. Isso tudo se deve porque as definições de obesidade mórbida estão baseadas simplesmente num único critério, que é o índice de massa corporal. Então, se o indivíduo não atingiu aquele índice de massa corpórea que indique que ele é um obeso mórbido, ou um obeso simplesmente, esse indivíduo, teoricamente, ele não pode ser indicado por uma cirurgia bariátrica. Então, isso faz com que muitos médicos errem ao ponto de fazer com que o paciente tenha que engordar para ganhar esse índice. Na verdade, hoje, as sociedades americanas não utilizam mais o IMC. Existem outros métodos para avaliar, principalmente a questão multidisciplinar. Então, não é hoje o cirurgião americano que indica a cirurgia bariátrica. É o cirurgião com endocrinologista, uma equipe multidisciplinar que faz uma avaliação. Psicólogo, para avaliar exatamente, principalmente com o endocrinologista, para ter uma avaliação precisa, multidisciplinar, para indicar esse indivíduo para uma cirurgia bariátrica. E, Henrico, já que você falou nessa questão de psicólogo, qual a importância do psicólogo no pré e no pós-operatório? Para o paciente que se submete à cirurgia e também para a família? Na parte pré-operatória, o psicólogo ele tenta incentivar e motivar esse paciente para passar por um procedimento cirúrgico que não é leve. É um procedimento de grande porte, com grandes chances de complicações e até mesmo óbito durante o processo cirúrgico e nos primeiros dias. Então, a primeira parte da psicóloga é fazer essa motivação e alertar os perigos, para ver se realmente esse paciente está em condições de se submeter psicologicamente a uma cirurgia. No pós-operatório, a função da psicóloga é exatamente dar sustentação mental para que esse indivíduo consiga mudar de vida, porque ele mudou de vida a partir de um procedimento cirúrgico. Então, principalmente a questão da alimentação, boa parte dos pacientes hoje a gente percebe que eles continuam pensando como gordo. Ele está magro, pode até estar emagrecendo, mas ele continua pensando como gordo. E esse é o problema. E esse é o grande problema. Essa é uma das grandes complicações para esses pacientes que não foram bem preparados para uma cirurgia de grande porte. Agora, a partir do momento que se chega a esse diagnóstico da cirurgia bariátrica, no cidadão a pessoa que tem obesidade mórbida, ele entra já em contato com uma equipe, e dentro dessa equipe já existe lá o psicólogo, a psicóloga, que vai participar desde o início de todo esse processo, não é assim? É assim. Para acompanhar bem e preparar a pessoa. Existe um acompanhamento de 6 meses anteriores à cirurgia, com acompanhamento psicológico e nutricional. Antes do diagnóstico até a cirurgia, passam-se normalmente 6 meses. Pelo menos 6 meses. Pelo menos, pode ser até mais. Normalmente é mais porque boa parte dos pacientes ainda não estão preparados psicologicamente para essa cirurgia. E aí a gente tem alguns outros agravantes. Se algum paciente consegue realmente mudar os hábitos, ele passa a emagrecer. E aí se ele passa a emagrecer, normalmente ele perde o IMC. Então, e não precisa ter aí ele deixa de cirurgia. ser prioritário para uma cirurgia bariátrica. E ele se frustra. Aí ele se frustra e ele volta a comer. Então aí a gente volta àquele paciente que vira sanfona. Porque um paciente com 140, 150 quilos, ele perde 10 quilos facilmente. Os primeiros 10 quilos são fáceis.
Então ele entra numa dieta, numa reeducação alimentar, ele perde 10, 12 quilos tranquilamente. Aí ele sai dessa definição de obesidade mórbida. Tem até uma pesquisa, inclusive, que foi publicada em janeiro desse ano pela Universidade de Brasília, que fala exatamente isso. Eles acompanharam o Departamento de Nutrologia, 80 pacientes que se submeteram a essa cirurgia e acompanharam essas pessoas, e 2 anos depois eles concluíram que 73% voltou a engordar. E eles acreditam isso a essa questão que a pessoa... 73% voltou a engordar. E eles dizem o seguinte, que o Departamento de Nutrologia sustenta que exatamente o que você está falando, não foi trabalhado o cérebro, ele continua pensando como gordo. Então, quer dizer, se a pessoa faz a cirurgia, não é sinônimo de sucesso para sempre. Ela precisa realmente trabalhar bem a cabecinha. Pensar como magro. Pensar como magro. O grande problema é que a grande maioria dos pacientes... Quando a gente fala pensar magro, o indivíduo ele pensa quantitativamente, não qualitativamente. Então você fala para um paciente obeso, você não vai poder mais comer um sanduíche. O que ele faz? Ele corta o sanduíche em 4 pedaços e ele come 1/4. Mas ele ainda come o sanduíche. Então ele não entendeu que ele não pode mais comer sanduíche. É pão com a carne... Com molhos. Ele tem que trocar pela salada, por exemplo. Ele tem que trocar por alimentação saudável. E principalmente o paciente que depois da cirurgia, ele não tem mais aquele reservatório gástrico. Então ele não pode realmente comer uma comida saudável completa, que é uma grande quantidade de salada e uma quantidade boa de proteínas e uma baixa quantidade de carboidrato. Não cabe mais tudo no organismo, porque ele já normalmente, na grande maioria das cirurgias, ele não tem mais o estômago. Bom, é uma cirurgia bastante agressiva, né? E agora a gente pediu para o Henrique explicar aqui exatamente, na prática, né, o que é que acontece quando o cidadão se submete a esse tipo de cirurgia, né? Pois não. E as complicações. A grande entrou lá no centro cirúrgico, ele é um obeso mórbido. Aí começa a cirurgia, o que vai acontecer daí para frente? Boa parte dos hospitais não tem condições, né, não tem até maca, porque boa parte das macas cirúrgicas hoje, de centro cirúrgico, só aguentam pacientes até 140 quilos. Nossa. Então boa parte dos obesos precisam de um maquinário especial, com mesa reforçada, com aparelho de anestésico e de insuflação pulmonar melhorado, porque não é qualquer aparelho de anestesia que consegue anestesiar um paciente obeso. Então, as complicações da cirurgia já começam nessa mudança do centro cirúrgico. A cirurgia é feita de que maneira? Como é que é? Com anestesia geral, ela pode ser feita por via aberta ou por via laparoscópica. A via laparoscópica, ela oferece menos complicações recentes, né? Ela é menos invasiva, mas ela tem um grande risco de ter um maior número de complicações tardias. Porque maior risco. Então tem que ser feito realmente complicações pós-cirúrgicas. Mas por quê? Principalmente depois de 30 dias. Por que isso? Porque pela cirurgia laparoscópica, os espaços são pequenos. Então você não tem toda a mobilidade de todos os órgãos. Entendi. Então você acaba normalmente acotovelando ou acavalando uma parte de intestino. E isso acaba podendo complicar no pós-operatório mais tardio, depois de 30 dias, chegando até uma necrose de intestino. E aberta, o problema é durante a cicatrização? Durante a cicatrização, porque aí você avança por 10, 12, 14, 15 centímetros de gordura até chegar nas camadas musculares. E essa gordura, para depois cicatrizar, ela é muito mais complicada. Então, o risco de fístulas ela é muito mais suscetível na cirurgia aberta. E o risco de torções intestinais, que é chamado volvo intestinal, ela é mais frequente na cirurgia laparoscópica. E quanto tempo os pacientes são acompanhados depois da cirurgia, já que é uma coisa agressiva, né? Como normalmente os cirurgiões, eles acompanham nos 6 primeiros meses. Mas o grande trabalho mesmo no pós-operatório tem que ser com o médico endócrino e com o psicólogo. E a mulher que fez a cirurgia, ela pode engravidar? Pode. Depois de muito tempo? Não há nenhuma relação? Não. Perfeito. Mas tem um tempo? Aí, propriamente dito, na prática você faz a cirurgia, seja por uma via ou por outra, né? E aí você chega
no estômago do cidadão, e aí você corta o estômago do cidadão. Eu quero saber a prática então, mesmo, o cara entender do outro lado que ele, se ele vai passar por uma cirurgia desse tipo, é uma coisa realmente agressiva e que só pode ser realmente indicado no caso extremo, né? Tem que ser muito bem Verônica, né? O último recurso para se resolver essa coisa da obesidade mórbida. Então, em cima de mais um break aqui, a gente faz um intervalo e aí, na volta, o Henrico de Vaio explica exatamente na prática como é que essa coisa do cortar aí o estômago do cidadão, essa redução, porque muita gente, cirurgia bariátrica e tal, a coisa é pesada mesmo, como ele está, e séria, como ele está explicando aqui. Voltamos já já. Muito bem, esse é o terceiro e último bloco desta edição do Painel Regional, que fala mais uma vez sobre a área da saúde, com o doutor Henrico de Vaio, médico especialista em cirurgia bariátrica, e conta com a participação sempre importante aqui da nossa companheira Verônica Mendrona, né? E o de Vaio estava explicando ao final do bloco anterior, na prática, né, realmente, quando o paciente está no centro cirúrgico, né, começa a cirurgia, chega-se de laparoscópica ou aberta, né, que é convencional. Por um lado, por outro, o objetivo é o mesmo, né, é a redução estomacal. Quando você chega lá no estômago, vai cortar o estômago do cara no meio, é isso? Isso. A gente fala redução estomacal, mas para diminuir o impacto. É isso, é redução do estômago. É redução, mas só que na verdade, o corte lá na no verdade estômago, não existe uma redução, existe uma retirada de estômago. Retirada de uma parte. Ele deixa de existir. Então, se retira hoje até 70% do estômago. E se transforma aquele estômago, que é um órgão... 70%? Até 70%. E aquele estômago, que é um órgão que tem a função de reservatório, para iniciar um processo de digestão, ele deixa de existir e passa a se transformar num tubo, igual o esôfago. Então, boa parte das cirurgias fazem a transformação do estômago, que é um saco, em um tubo, que seria um prolongamento do esôfago. É o que essa técnica sleeve faz. A grande maioria faz. A grande diferença da sleeve é que ela não retira o estômago. Ele deixa ao lado, dentro do próprio organismo, para uma eventualidade de uma reoperação se realocar essa parte do estômago. Então, se ele quiser reverter por essa técnica sleeve, se ele quiser fazer a reversão da cirurgia, se ele se arrependeu, houve alguma complicação, é possível voltar à condição anterior? É possível voltar. Então, por isso que hoje, principalmente os americanos, têm largado essas cirurgias tradicionais bariátricas e têm feito muito mais a sleeve. A chamada gastrectomia reduzida. Henrico, o Hospital Portuguesa Beneficência de São Paulo, eles têm um protocolo para atender pacientes submetidos à cirurgia bariátrica. Os hospitais da nossa região, aqui da Baixada Santista, eles têm esse protocolo, eles estão preparados para atender esse paciente de forma diferenciada? Porque a anatomia, como a gente está conversando aqui, a anatomia muda dessa pessoa, né? Tem alguma diferenciação? Tem infraestrutura? Como você vê o nosso mercado aqui regional? A grande maioria das cidades não tem essas condições ainda. Excetuando São Paulo e Rio de Janeiro, os grandes centros, as grandes cidades, acho que Belo Horizonte também está começando, elas estão indo para o mesmo caminho que dos pacientes transplantados. Então, existe uma equipe multidisciplinar para atender as complicações de pacientes transplantados e agora de pacientes gastrectomizados ou que fizeram cirurgia bariátrica. Mas isso somente nos grandes centros. A grande maioria das cidades ainda não conta com esse tipo de serviço. Bom, e como é que vai fazer para isso chegar aqui aos grandes centros? Então você tem que caminhar sempre em direção à capital, para ficar sossegado. Normalmente, né? É o que acontece. Quando você tem algum tipo de complicação maior e a cidade não lhe dá essa infraestrutura, boa parte dos pacientes acaba migrando para São Paulo. Principalmente que nós estamos perto, né, de um grande centro. Agora, em outras regiões, esses pacientes ficam à mercê realmente dos serviços hospitalares prestados na cidade mesmo pequena. Agora, durante a cirurgia ou após a cirurgia, você disse que é uma cirurgia de alto risco, né? Cirurgia perigosa, o paciente corre o risco, por mais bem acompanhado que seja, né? Ao longo aí do todo o percurso, que o Divaio já explicou aqui nos blocos anteriores, no momento da cirurgia há um risco bastante razoável do cidadão ficar na mesa, né? Por uma série de situações, por questão da obesidade, essa coisa toda, né? A estrutura hospitalar nossa aqui na região, que a gente vem batendo muito, vem falando muito, não está preparada para isso. Você, por exemplo, tem atuado mais em São Paulo do que aqui, mais propriamente em São Paulo, dito, né?
São poucos hospitais que oferecem essas condições. Eu acredito que hoje talvez a Santa Casa, com uma sala cirúrgica apropriada para isso, talvez a Beneficência Portuguesa, mas a grande maioria dos hospitais ainda não oferece essas condições. Principalmente que a gente tem que contar com tudo que envolve a cirurgia. Não é só o fato do leito desse paciente ser maior. A mesa cirúrgica tem que ser maior, o carrinho anestésico tem que ser de maior porte, porque o volume de oxigênio que esse indivíduo obeso absorve tem que ser maior do que um indivíduo com peso normal. Além disso, as condições de uma UTI no pós-operatório. Esses pacientes ficam pelo menos 4 dias numa unidade de terapia intensiva após a cirurgia. E se essa UTI não tiver essas condições, não adianta o indivíduo querer fazer uma cirurgia. Henrique, qual o perfil hoje do público que quer se submeter a essa cirurgia? A faixa etária, sexo? Qual é o perfil? Mudou mais aí mulheres, o interesse, mais homens, né? As mulheres estão mais interessadas, mais novos, mais jovens, mudou aí de uns tempos para cá? Ou como é que você vê essa coisa? Até essa questão que o Boturão tocou é até da juventude, porque o apelo à imagem no nosso país ele é muito forte. Grande, muito forte. Principalmente na nossa região aqui, com essa questão do litoral, da praia, todo mundo quer exibir um corpo saudável, não necessariamente saudável, mas magro, né? Esse é o grande apelo, né, da sociedade, enfim. Então, tem mais jovem hoje? É a mesma coisa de que quando você começou? O que você percebe aí nessa mudança de público? Como qualquer moda, né? Qualquer modismo, sempre as mulheres são as primeiras interessadas. Hoje em dia a gente tem visto um número maior de homens e tem visto uma grande procura de adultos jovens, naquela faixa etária dos 25 aos 26 anos, principalmente daqueles pacientes que são recém-casados ou estão prestes a se casarem. Então, é o indivíduo de adulto jovem que procura esse tipo de cirurgia. É aquele indivíduo que está, talvez não ainda numa obesidade mórbida, mas ele está num sobrepeso importante e vai casar ou ele está recém-casado. Então, é o típico paciente adulto jovem que vai procurar o serviço. E as pessoas têm boa informação sobre isso? Procuram se informar a respeito do que significa uma cirurgia bariátrica, o que é cirurgia bariátrica? Ou deixam para procurar entender ali na frente do médico, do profissional? A grande maioria dos pacientes já vem com muita informação. Eu digo assim, ele não vem com excesso só de com peso. Você, né? Debate. Ele não vem só com excesso de peso, ele vem com excesso de informação. Dr. Google. Dr. Google. Dr. Google. Então, ele viu mais de 20 vídeos, leu mais de 30 artigos sobre obesidade. O grande problema do Dr. Google é isso, ele não tem um certificado que te diz qual daquelas informações realmente é a verdadeira. E adequada para aquela pessoa, né? E ele acaba pesquisando muito em serviços que oferecem esse tipo de cirurgia. Então, o serviço que oferece esse tipo de cirurgia, normalmente, ele só fala as coisas boas do ato cirúrgico, não fala as possíveis complicações. Então, quando ele chega no consultório, ele chega com muita expectativa. Típico de um indivíduo que está acima do peso, um indivíduo obeso. Ele chega no restaurante, ele chega no consultório cheio de expectativas. Então, é difícil você... A primeira consulta com esse indivíduo, ela tem que ser um pouco mais demorada, porque você tem que quebrar muitos tabus e muitas perspectivas que esse indivíduo tem. E, Henrico, para essa pessoa, esse adulto jovem de 30 anos, 35 anos, enfim, quando ele chega com um sobrepeso alto, quase obesidade mórbida ou até obesidade mórbida, o que você fala para ele? O que o médico tem que falar para ele? Fala assim, tenta isso como último recurso, porque ele está tão jovem ainda. O que você fala para ele? Qual que é a dica para quem está em casa, quem tem um filho nessa situação, quem está assistindo a gente e tem vontade de fazer essa cirurgia, mas está nessa faixa etária ainda muito jovem? O que tem que falar para essa pessoa? A grande maioria desses adultos jovens já vem também guiados por aquelas famosas frases. Já tentei tudo quanto é tipo de dieta e não deu certo. Mas, e normalmente, só para completar, normalmente vem por uma indicação médica para você? Não. A grande maioria vem por necessidade básica mesmo, pesquisa, e ficou sabendo de um paciente, já vi aquele paciente, então eu perguntei para ele qual é o nome do médico e me deu o endereço. Então, propaganda é a alma do negócio, e essa propaganda em cirurgia bariátrica, ela vai muito do boca a boca. Um ex-obeso acaba passando informação para um obeso, ele acaba tomando confiança, acaba indo procurar esse cirurgião. E você, evidentemente, já deve ter recusado inúmeros casos, né? ou desencaminhado um número grande de pessoas que chegam lá crentes que vão se passar por cirurgia nas suas mãos e você não.
No começo a gente... que você tem muitas etapas ainda para queimar. O cara acha que não, mas ainda tem, né? No começo a gente desaconselhava logo de cara e a gente vê que você perde o paciente. O cara fica frustrado. Você não perde a cirurgia, mas você perde o paciente. Ele simplesmente sai dali e vai procurar um outro consultório, um outro cirurgião. Então, na verdade, o que a gente tem feito é um trabalho de amadurecimento cerebral desses indivíduos. Então, a gente vai acompanhando esse indivíduo durante 6 meses até ver se realmente ele tem condições cirúrgicas. Então, desde cá a gente não fala nem sim, nem não, mas a gente vai acompanhando. Muitos desses pacientes acabam indo para um outro procedimento que é muito menos invasivo, que é a colocação do balão intragástrico, que garante, na grande maioria, perda de peso de 20% até 25% em 6 meses. Só que com uma gama muito menor de complicações. É um indivíduo que não precisa ficar internado em um hospital. É um procedimento relativamente rápido, em torno de meia hora. É introduzido também em centro cirúrgico ou não? Pode ser em centro cirúrgico ou em clínicas especializadas, com anestesista, com todo o aparelho. Anestesia geral? Não, é uma sedação. Sedação. Porque, na verdade, o balão ele é colocado por via endoscópica. Então, é um procedimento feito de endoscopia, que demora minutos a mais até a insuflação do balão. E a pessoa fica com esse balão durante quanto tempo? Durante 6 meses. 6 meses. Nesse período emagrece, perde peso? Boa parte dos pacientes perde de 20% a 25% do Aí peso. retira o balão? Retira o balão. O grande problema é que muitos desses pacientes, pelo menos metade, volta a recuperar o peso perdido. O peso perdido. Aí é o que nós falamos dessa questão de trabalhar o cérebro. Hoje em dia a sociedade tem orientado, principalmente as sociedades americanas, tem orientado a colocação de balões subsequentes. Então, 1 ou 2 semanas depois da retirada do primeiro balão, esse paciente pode recolocar um outro balão e ficar mais 6 meses. Então, isso a gente acredita, o follow-up nosso ainda é curto, em torno de 3 ou 4 anos. Mas a gente começa a acreditar que esse paciente que vem colocando 2 ou 3 balões seguidos, ele consegue, até porque a perda de peso ela é mais gradual, ele consegue entender que realmente ele está emagrecendo. Não é uma coisa tão abrupta como uma cirurgia. Muito bem. Doutor Henrico de Baia, obrigado pela presença e pelas informações importantes, viu? Valeu. Obrigado, Verônica, também. Eu agradeço. Obrigado a você que nos acompanhou. O Painel Regional fica por aqui. Você segue aí com a programação da TV Santa Cecília. A gente está sempre junto, de segunda a sexta, às 10 da noite. E o painel Debates também de segunda a sexta, 1h30 da tarde. Tchau.